Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. Quintal da Galécia. Chegou esses dias uma matéria do um jornal galego, galego entre aspas, La Voz de Galícia, né? Um jornal que existe desde o século XIX, foi fundado em 1882. Mas o que ele tem de interessante é que, apesar dele ter uma sede fundacional na Galiza, ele não necessariamente é um jornal galego, se é que vocês me entendem. Então ele não publica, não tem como viés de importância publicar assuntos de interesse na escrita galega e jamais em galego-português moderno. Quando ele tem alguma matéria, porque tem um conversor que pode possibilitar, até, talvez seja por força de lei, e não por vontade deles, que haja um editorial na normativa que foi inventada no início dos anos 80 na Galiza. Tanto é que o título do jornal é La Voz de Galícia, né? Então, Galícia, inclusive, escrito a castelhana. Então, já diz que tudo, né? Então, uma pessoa que defende os interesses da língua galega e que consome esse tipo de jornal, pronto. Então, ela está remando contra a maré. E a matéria que foi me enviada é justamente Borrados do Mapa, né, que é do senhor Marco Maceira. Borrados. O que seria borrados? Né? Eu entendo que seria, eles estão tentando falar que apagado do mapa. E eu fui consultar o dicionário Stravis para ver o que o Stravis diz sobre essa expressão borrar ou borrado. E para nossa surpresa, aqui que está mostrando outra vez, é que essa palavra não existe em galego. Borrado é uma expressão castelhana. Borrado no galego português moderno, ou seja, no português da Galiza, entenda como for a nomenclatura que vocês queiram dar. Borrar aqui seria mais para sujar, né? Deixar um ambiente sujo. Então, compuscar. Então, não é necessariamente apagar. Né? Então, a matéria já começa com um castelhanismo que está sendo erroneamente assimilado pelos galegos. E se eu jogo a palavra borrar, né, o verbo borrar, ele vai dizer o que? Você está riscando o escrito. Quando você passa um risco sobre algo que você escreveu. Então, é isso. Então, borrar aqui não tem sentido nenhum de apagar na nossa língua comum. Então, a matéria realmente já começa com uma atenção de erro. Bom, feita essa primeira consideração, agora a gente vai um pouquinho, vamos só navegar um pouquinho sobre a matéria para vocês perceberem um pouco do caso dessa escrita que está em franca criolização com o castelhano. E a matéria segue com algumas palavras, por exemplo, o uso de dois S's que eles não utilizam, até que tudo bem, tem um entendimento, isso não vai dificultar nosso entendimento. Mas tem algumas palavras que já denunciam uma castelhanização muito tolerada, até mesmo pelas pessoas que defendem o uso da língua galega. Pronto. Então, assim, eles já aceitam com muita naturalidade. Por exemplo, eliminação, deturpação, que como poderia ser, na verdade, eliminação, com C cedilha, já que eles não têm essa nasalidade do ão, poderia ser deturpação, usando o C cedilha, que aliás é uma letra totalmente galego-portuguesa, deturpação também. Então, a gente vai vendo aqui algumas coisinhas que são realmente já uma castelhanização da própria escrita. Força com Z, ao invés do C cedilha. E aí começam aqui as complicações etimológicas que não tem sentido. Judicial com X, quando poderia ser com J, porque os galegos, como eles vivem num país bilíngue, toda vez que eles leem uma palavra com J, eles leem a castelhana, que é errado. Eles entendem que o J é castelhano, por uma própria política linguística da Real Academia Galega, do Instituto da Língua Galega, que não aceitam o J e o G como parte deles. Apesar que algumas pessoas do norte de Portugal pronunciam o B, o betacismo, e não V, eles vão falar pobo também. Você pode encontrar em alguns lugares de Portugal que as pessoas vão falar pobo e não povo.
mas elas vão escrever com V, né? Então, etimologicamente, no nosso entendimento, galego, português moderno, internacional, seria com V. Aí começa aqui novas aberrações. Genuíno e legítimo com X. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Poboação. Poboação, poderia ser poboação com C cedilha, né? E aí aqui, ó, o uso daquele N com um tio para poder sair o som do dígrafo NH, né? Então isso aí é praticamente uma cópia do castelhano. Corunha com tio no N. Essa letra aqui, então, essa palavra aqui, pelo amor de Deus, é uma grande polêmica. Sanchencho, com o uso do X, porque no século XVII, se eu não me engano, começaram a escrever com X, porque era uma tentativa de buscar uma oralidade, trazer, porque era uma tentativa de trazer dentro da oralidade das falas para a escrita. Então, esquece-se toda a parte etimológica da palavra. Então, Sanchencho poderia ser separado, Genjo, G e J, sem problema nenhum. Não vou pronunciar castelhana. Sangenjo aqui está totalmente errado. A matéria segue aí com mais coisas interessantes. Já com X, pronto, já com J. Aí vai de novo aqui mais um castelhanismo. Reparação, em vez de reparação. Deturpação, em vez de deturpação. Vamos lá. E aí a matéria está justamente reclamando da castelanização, né, dos representantes públicos, dos órgãos públicos. E vamos lá, castelanização, né, e não castelanização. Né? Pronto, eu vou deixar aqui o enlace da matéria completa aqui, para quem quiser ler, mas Borrados no Mapa já começa aqui apontando opinião, né, opinião, enfim, já começa aqui já quando as pessoas começam já a aceitar de forma natural o castelhanismo, mesmo quando elas tentam defender a escrita galega. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.